Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, tenham entendido a nossa primeira aula sobre arte terapia. E hoje eu trago para vocês um novo assunto, né? Que é a psicologia analítica. A psicologia analítica, ela é muito usada na arte terapia da linha junguiana. E é um assunto que ele é essencial dentro da arte terapia. Por quê? Porque nós vamos entender como é que funciona cada tipo psicológico da pessoa, né? E aí, e no sistema junguiano se trabalha muito a questão do ego, da persona, dos arquétipos, do o ânima e ânimos e os outros conceitos que eu vou trazer hoje para vocês. E vamos começar falando um pouco de Jung. Quem foi Jung? Lembrando que a psicologia analítica ela é diferente da psicanálise, porque a psicanálise ela foi surgida através de Freud e a psicologia analítica surgiu através do Jung, né? Que foi o Jung, ele era discípulo de Freud, mas eles, por divergência mesmo de ideias, né? Ele pegou, deixou de estar correspondendo com Freud e fundou a psicologia analítica. Jung ele nasceu em Kinsville, na Suíça, em julho de 1875, faleceu em junho de 1961, em Zurique, aos 85 anos. Ingressou na Universidade da Basileia para estudar filologia e arqueologia, mas logo interessou-se pela medicina. Foi colaborador de Eugène Bleuler e estudou com Pierre Janet. Desculpa aí o meu francês. Começou a se corresponder com Freud em 1906, após ler a interpretação dos sonhos. Jung foi o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional desde sua criação em 1910. Em 1913, ele findou a sua correspondência pessoal e mais tarde a profissional, né? Ele tanto ele renunciou, né? Ele se passou de Freud, também da API em 1914. E ele se retirou como membro, né? E por 60 anos estudou profundamente a personalidade humana através da mitologia, símbolos, rituais, religiões, crenças e costumes, etc. A psicologia analítica ela também é conhecida como a psicologia junguiana, como eu já falei para vocês. Ele é um método de trabalho que estuda a relação entre a consciência e o inconsciente. O objetivo da psicologia analítica é integrar os aspectos inconscientes à consciência, como objetivo de proporcionar equilíbrio e bem-estar ao indivíduo. A psicologia analítica baseia-se nas ideias do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, e ele considerava o inconsciente um complemento que se comunica com a consciência e não apenas com um simples depósito de experiências reprimidas. Então, Jung ele acreditava que as pessoas tinham que ter consciência, né? A partir do momento que a pessoa tem a consciência, ela deixa de ser inconsciente diante a um problema, a um fato, ela assim, vamos dizer assim, ela toma um jeito, né? Ela toma consciência. Sempre quando a gente tem alguma coisa, né? Que até no nosso dia a dia, a gente a gente atravessa, né? Problemas, trabalho, familiares, né?
E aí a gente sempre nós vamos ficar nesse consciente, né? Procurando soluções. Até quando a gente pega, acende aquela luzinha lá em cima, né? Imaginária. Aí eu pego e falo assim, agora eu tô consciente, agora eu posso prosseguir. Aí ele também acreditava, né? Nessa questão desse amadurecimento de ideias. Espero que vocês estejam entendendo, porque assim, o assunto é bem denso. E a psicologia analítica, ela reconhece que os seres humanos são influenciados por fatores que estão fora da sua experiência pessoal. Esses fatores formam um consciente coletivo e fazem parte das narrativas culturais, mitos e fenômenos religiosos. O inconsciente coletivo, ele é interessante porque seja uma coisa que a gente já traz muitos tempos, né? Dos nossos antepassados. São figuras, assim, mas só que ele ganha proporções, assim, maiores, né? Diferente do inconsciente pessoal. E a terapia analítica não é considerada rígida e nem segue um método fechado. A psicologia junguiana entende que cada paciente ainda tem uma forma única que deverá ser incorporada ao tratamento assim que o terapeuta identificar quais meios são necessários para atingir os seus objetivos. Então, assim, essa parte da psicologia analítica é interessante porque assim, vai trabalhar, né, diversas formas para poder. Não tem aquele método só de pegar você deitar, aquela cena clássica, né? Você deitar num divã, aí tá lá o seu psicanalista atrás de você anotando, né? Tudo que você fala. Tá? Já a terapia junguiana, ela já tem uma coisa mais definida, né? Ela vai trabalha esses métodos, tipo dos arquétipos, da mitologia, também da questão da espiritualidade, e entre outras coisas a mais. Agora nós vamos entrar em alguns conceitos que é a da estrutura da psique. Agora de início eu vou colocar um videozinho para vocês sobre a mitologia de psique. Que é a psique, vocês sabem que a origem do nome é da psicologia, né? E aí a gente, nada mais da gente pegar, adentrando no mundo de Jung, já com uma mitologia, né? A mitologia grega. Eu resolvi estar trazendo o mito de Psique e Eros. Tinha um. O quarto, encontrar o seu marido. Peraí. A mitologia grega tem muitas histórias incríveis, mas uma em especial chama atenção. É dessa história que surgiu o termo psico. Em psicologia, é a história da princesa Psique. A nossa protagonista tinha duas irmãs mais velhas, que eram realmente muito bonitas, mas a Psique ela era perfeita. Ela era tão linda que as pessoas que faziam oferenda para Afrodite passaram a fazer oferenda para ela. Isso não deixou Afrodite muito feliz. A deusa então ordenou que o seu filho Eros, deus do amor e da paixão, fizesse com que Psique se apaixonasse por uma criatura terrível. O tempo passou, as irmãs mais velhas se casaram, mas ela continuou sozinha. O rei, então preocupado, foi até o oráculo de Delfos, mas ele não estava preparado para o que houve. O oráculo disse que Psique iria se casar com uma criatura perversa e alada, que tinha o seu prazer na dor de mortais e deuses. E para não acordar a ira dos deuses, o rei deveria entregar sua filha em um penhasco. Com um coração pesado, Psique aceitou seu destino. Ela foi levada até o lugar, mas subitamente um vento começou a soprar e levou ela para um lugar
diferente. Ela se viu em um jardim maravilhoso, com um palácio feito do mármore mais branco. O lugar parecia deserto, mas vozes ajudaram e serviram ela durante todo o dia. E no final do dia pediram que ela fosse até o quarto encontrar o seu marido. A noite parecia ter caído com mais força naquele lugar, e na penumbra ela só conseguia ver a silhueta. Mas não parecia a silhueta de um monstro. A pele dele era suave e com uma voz macia ele alertou ela de que eles jamais poderiam se ver. E ela estava satisfeita com aquilo. Afinal, a personalidade dele era, digamos, amorosa e apaixonante. Mas com o tempo ela começou a se sentir sozinha naquele lugar. Era um palácio enorme, mas só tinha vozes e sombras. Então ela convidou suas 2 irmãs para virem visitar ela. Quando elas chegaram, elas ficaram perplexas, mas elas também ficaram com inveja. E antes de sair, elas plantaram uma sementinha na cabeça da Psique. O lugar é incrível, mas tu tá casada com um monstro horrível. Tu deveria matar ele antes que ele te mate. Psique ficou com aquilo na cabeça, e naquela mesma noite, quando o marido dormiu, ela pegou um punhal e uma lâmpada a óleo. Se ele não fosse um monstro, ela largaria tudo e voltaria a dormir. Mas e se ele fosse? Bem devagar, ela foi iluminando o corpo, as asas. Mas ele era um deus. Literalmente, ele era o deus Eros, o filho de Afrodite. Quando Afrodite enviou seu filho para fazer Psique se apaixonar por um monstro, ele não esperava que ela fosse ser tão linda. Acabou que o deus do amor e da paixão se apaixonou pela princesa. E ele em si era tão lindo que o óleo da lâmpada foi atraído para ele, caindo uma gota e acordando o deus. Eros acorda assustado e vê a sua amada ali, no meio da noite, com uma lâmpada a óleo e um punhal na mão. Ele ficou furioso e decepcionado. Não só ela traiu o único pedido que ele tinha feito, mas ela estava tentando matar ele. Imediatamente ele se levantou, foi até a sacada e voou para longe, dizendo que ele nunca mais queria ver ela. Psique, com o coração partido e tomada pelo arrependimento, fez a única coisa que a sua cabeça conseguia pensar. Ela foi até o templo da Afrodite. Mas Afrodite não recebeu ela de braços abertos e disse que se ela quisesse o perdão da deusa, teria que fazer algumas tarefas. Para a primeira tarefa, Afrodite levou Psique até um moinho, onde tinham montanhas de sementes, todas misturadas. E ela deu 24 horas para a princesa separar todas as sementes. Psique imediatamente entendeu o que Afrodite estava querendo fazer. E sabia que aquela tarefa era impossível. Mas ela sentiu uma presença estranha. Imediatamente, centenas de milhares de formigas começaram a ajudar ela. Ela terminou a tarefa em tempo recorde e Afrodite não ficou feliz. Para a segunda tarefa, Afrodite pediu uma lã de ouro. Mas não era qualquer lã de ouro. Era a lã de ouro de uma criatura que parecia uma ovelha, mas era um monstro carnívoro. A princesa sabia que aquela tarefa seria difícil até mesmo para Hércules, mas de repente surgiu uma presença. Uma voz sussurrou para ela que tinha um caminho de espinhos ali perto e que naqueles espinhos ficaram presos tufos de lã de ouro. Ela voltou para Afrodite com muita lã de ouro e Afrodite começou a ficar irritada. Para a terceira tarefa, ela tinha que encher um jarro com água da fonte de um rio guardado por um dragão. E mais uma vez uma presença surgiu. Um trovão ecoou no céu e de repente uma águia roubou o jarro dela, foi até o rio, encheu de água e devolveu para a princesa. Mas aí já chega, né? Afrodite mandou a menina pro inferno. Literalmente. A última tarefa era ir até o submundo e levar uma caixa e pedir para Perséfone encher com um pouquinho da beleza dela. Mas de todas as tarefas, como é que ela iria pro mundo dos mortos? Ela fez a única coisa que ela conseguia pensar. Subiu no topo de uma torre, foi até a beirada, mas aquela presença, e era uma presença familiar, era uma presença amorosa e apaixonante. Uma voz suave falou de um caminho secreto para o submundo, contou os segredos do que ela precisaria levar para ter uma viagem segura. Psique encontrou o caminho, que começava em um rio, mas imediatamente uma criatura muito antiga começou a se aproximar. O barqueiro Caronte chegou bem perto e estendeu a mão. Ela entregou 2 moedas e ele levou ela até o salão de Hades. Ela se aproximou com medo e respeito e explicou para Hades e Perséfone o que ela veio fazer ali. Perséfone pegou a caixa com um sorriso malicioso e devolveu ela muito mais pesada. Assustada, mas com a missão concluída, Psique foi em direção à porta, mas agora tinha uma coisa bloqueando o caminho. Um grande
grande cão negro de 3 cabeças estava rosnando para ela. Bem devagar, ela tirou um grande pão do bolso e ofereceu para o cachorro. Um pão recheado de draminha. Com a caixa na mão e a tarefa concluída, ela saiu do submundo vitoriosa. Mas muito cansada. Tão cansada que ela começou a ficar com medo. Se Eros visse ela assim, tão suja e acabada, será que ele ia continuar amando ela? Se ela pegasse só um pouquinho daquela beleza para ela, com certeza ela... Uma névoa negra saiu de dentro da caixa e, pouco a pouco, a vida de Psique começou a se esvair. Eros sentiu que alguma coisa não estava certo e imediatamente foi ao encontro da princesa. Ele encontrou ela já quase sem vida, mas conseguiu retirar a névoa e colocar de volta dentro da caixa. E a princesa? Ela acordou do torpor com o beijo de Eros. Dali eles foram para o Monte Olimpo, onde o casal recebeu a bênção do próprio Zeus, que deu para Psique o elixir da vida eterna. Dessa forma, o amor deles poderia durar para sempre. E aí, gente, o que vocês acharam da nossa história da Psique? Que é apenas uma introdução, né? Da onde que nós vamos adentrar, né? Nós vamos adentrar no nosso submundo. Vou tentar ser a condutora para vocês entenderem um pouco sobre os estados de consciência e quem sabe, né, tá se autoconhecendo. Passando. Nós começamos com o ego. O ego, ele é o centro da consciência e oferece à pessoa seu sentido de finalidade e identidade. Ele organiza a mente, fazendo a mediação entre o consciente e o inconsciente. Então, o nosso ego, vamos imaginar que o nosso ego seja uma estrutura de uma célula. Eu tentei, né, fazer um desenho, eu colocar aqui um desenho assim meio gráfico, né, para mostrar para vocês como é formado, né, o nosso ego. O ego somos nós, né? Nós estamos, é o nosso pensamento, nós estamos ali bem no meio. E ao redor temos o inconsciente pessoal, que vem das nossas memórias, vem os nossos complexos e outras coisas, principalmente os nossos complexos, como o inconsciente coletivo, que vem os arquétipos. O ego, ele é uma preciosa luz de consciência que precisa ser protegida. Então, gente, é o ego, que, assim, esses termos usados por Jung, né, e também o Freud, porque assim, o Freud tem o ego, o id, superelite e o ego, uma coisa assim. Só que o meu foco não é a psicanálise, sim a psicologia analítica. Aí o ego, ele tá ali justamente, né, gente, somos nós, as pessoas, nós, né, e sempre, assim, agora eu me lembrei, era a questão do ego, é que esses termos ficaram muito populares, né, a gente sempre fala sobre fala que a pessoa tem um ego lá em cima, tem outros que falam assim que a pessoa tem uma pessoa egoísta. Ego, ele vem de egoísta, né? Deriva, né? De palavra ego. Somos nós. Só que aqui, o que eu quero mostrar para vocês do ego não é essa coisa negativa. E sim é uma coisa da gente mesmo. Não sei se vocês entenderam, né? Mas eu tô tentando. Tô conseguindo. E o ego, aqui já o inconsciente pessoal. Elas são experiências que foram esquecidas, suprimidas, ignoradas e que podem ser acessíveis à consciência. Os complexos são parte importante do elemento do inconsciente pessoal.
Freud, ele relacionava o ego com a doença e o Jung a relação à saúde. Então, esses complexos, né, que vêm do inconsciente pessoal, eles são coisas assim, por exemplo, lembranças de quando você era criança. Vamos colocar isso. Você caiu. E assim, você machucou, aquilo ali doeu muito. Aquilo ali vai ficar gravado na sua memória. Você pode pegar, pode ser que você fica como na sua memória recente, como você tem que pegar e buscar lá das profundezas, quando acontecer outro fato parecido, aí você se lembrar, você fala, olha, eu passei por isso. Eu machuquei e por causa disso, hoje eu tenho esse, vamos dizer, entre aspas, traumas. Esses complexos assim são bem variados. Tem certos complexos que eles já vêm de outras gerações. Assim, para não ficar assim aquele assunto muito viajandão, né? Aquela coisa muito mística, né? Eu quero tentar aqui ser o mais objetivo possível. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que os complexos eles podem ser uma coisa assim mais recente, né? Um trauma recente, como pode ser coisas lá de outras de que vem dos seus antepassados. E os complexos são estruturas do inconsciente que objetivam um tema subjacente, como poder ou status. Eles agrupando no clusters, que o clusters ele significa transtornos de personalidades, que compartilham as características e sintomas semelhantes de emoções e memórias. Então, ele tem uma carga arquética. Como? Bora colocar aqui um exemplo. Eu trouxe assim, eu acho esse filme, eu não sei se vocês já assistiram o filme do Paulo Gustavo, né? Que é A Minha Mãe é uma Peça. E eu acho assim muito interessante esse filme, porque assim, ele dá muito essa ideia, né? Dá para você identificar os dois complexos, o complexo materno, né? Porque assim, Jung ele falava que tanto tem um complexo positivo como tem um negativo. E aí, o complexo materno positivo, ele está na capacidade de cuidar, estimula a autoestima, propicia a união e o vínculo afetivo de qualquer natureza. Agora, nesse caso do positivo aí, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, uma coisa que é positiva demais, ela acaba se tornando negativa. Como o complexo materno negativo, né? Que é a baixa autoestima, a passividade, a falsa submissão, a dependência, a rejeição e vícios. É um assunto que eu acho assim que é muito delicado, né? De estar falando assim, principalmente quando envolve a mãe da gente, né? Mas assim, aqui o que a gente quer deixar claro que essas questões de complexo materno, sabe? Isso aí pra gente é fonte de informação mesmo, né? Pra gente poder estar analisando, né? Como é que a pessoa tá agindo, se ela tem consciência disso, que isso aí que é aquela coisa que é fundamental. A pessoa às vezes nem consciência tem, sabe? Mas a partir do momento que ela pega, ela cai ficha, né? Pode ter uma mudança. Quando tendo consciência, claro que vai ter uma mudança, né? Já o inconsciente coletivo, ele é um reservatório de traços de memória racial latente, herdado do passado ancestral, resíduo do desenvolvimento evolutivo universal, predisposições projetadas que nos fazem reagir ao meio. Então, o inconsciente coletivo da gente ele está recheado, né, de arquétipos, de símbolos, né, como por exemplo o nosso costume aqui no Brasil, né, de a gente tomar banho.
Isso aí já vem já dos indígenas. Como também a figura do herói. Isso aí já acompanha, isso aí a gente vê muito em filme, vê muito em histórias e entre outras coisas, né? Aí o arquétipo, ele é imagens mitológicas são formas universais de pensamentos, ideias dotados de grande emoção. Origina-se de experiências repetidas através das gerações. Também o Jung ele acreditava que quando a gente tem essas experiências, né, sempre a gente tem essas, tanto no inconsciente pessoal como no coletivo, quando essas coisas se repetem, é sinal que quer que alguma coisa tem, algum problema tem aí. E aí ele vem em formas, ele vai no atendimento arte terapêutico, o desenho ele diz muito nessa parte, né? Tem certas pessoas, é porque eu não coloquei os exemplos aqui de os desenhos, mas assim, tem pessoas assim, quando elas deixam refletido, né, no desenho, alguns símbolos. Tem alguns que eles já remetem a muita a questão da mitologia, né, da grega, então dos seus ancestrais. Sempre eles vão trazer essa imagem, porque assim, o arquétipo é uma coisa e é tipo como é uma energia, e a imagem arquética ela aquilo ali é aquilo que ela representa, como por exemplo uma figura que eu posso dar exemplo, como o pessoal tem as pessoas espiritualistas, né? Tem aquele negócio da lei da atração, ativar os arquétipos, né? E um deles, assim, um dos arquétipos que é bem solicitado é o da Cleópatra, né? Qual é a imagem que a Cleópatra passa? Passa o poder de sedução, de poder, de soberania. Mas só que o que ela traz de positivo, a pessoa também tem que saber dosar, porque também traz a parte negativa. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas qualquer coisa tem um pelotão de dúvidas lá, pra gente poder estar discutindo. E quais são esses tipos de arquétipos? A persona, sombra, a anima, animus e o self. A persona, ela é a pele psíquica entre eu e o mundo. Então, assim, a persona, nós, o que somos dentro de casa, no trabalho nós somos de um jeito, quando vai se divertir é outro jeito. É como se a gente tivesse assim máscaras, né? Tem gente que consegue disfarçar muito bem, né? Assim, mas todo mundo tem a sua persona. Vai pegar algo do jeito que eu tô aqui dando aula para vocês aqui. Eu quando tiro a minha roupa, né? Tiro o meu personagem de professora, aí eu viro Emanuela. Entenderam? E a sombra, ela é a estrutura o conteúdo que vai querer ser visto ou não. Aquilo que você fica sombrio, né? Se você pega uma pessoa que só vive rindo, como é que é você? Será que você é só essa pessoa que todo mundo vê, aquela pessoa alegre? Ah, que eu sou uma pessoa, você vê uma pessoa alegre, e muitas das vezes essa pessoa é uma pessoa triste. Ela não deixa mostrar a sua sombra, né? Não é à toa que acontece muito problemas de depressão. E as pessoas nem falam assim, mas o fulano essa pessoa, ela é tão alegre, tão cheia de vida. Aí a pessoa vê assim, fala assim, aí não sabe como é que essa pessoa é. Quando ela tá só ela e ela mesmo. Eu acho que todo mundo tem um pouco, né? Tem esse negócio da sombra.
Anima e Animus. Ele é um centro de consciência que oferece à pessoa seu sentido e de finalidade e identidade. Ele organiza a mente, fazendo a mediação entre o consciente e o inconsciente. Então, nós temos a ânima, representa o masculino, só que é um pouco da figura feminina. E o animus, que é o feminino, ele tem um pouco da figura masculina. Eu não sei se vocês conhecem aquela música do Pepeu Gomes, ele explica muito bem, né? Que fala assim, ser um homem feminino não afeta o meu lado masculino. Quando assim, toda coisa assim que eu me lembro de uma música, eu me lembro de uma imagem, né? E a Anima e Animus, eu passei a entender bem por causa dessa música, né? Porque assim, todo mundo tem o seu lado, né? Eu como mulher, eu tenho meu lado masculino. Essa questão da força, sabe? Aquele formato, vocês podem ver aqui também no formato dessa mandala, né? Que também tem aquela figura, né? Do Yin e do Yang. Que ele representa, né? O Yin, se eu não me engano, o Yin ele é... E agora eu esqueci. Sei que ele representa o Sol, o outro representa a Lua. Sempre aquelas figuras, né? Homem, mulher, Sol e Lua, positivo, negativo. Há esse elo de equilíbrio. Só que aí sempre um carrega um pouco do outro. Quando você vê essa figura do Yin e do Yang, você pode perceber, né, que tem um ponto preto no espaço branco, representando essa parte assim que ela tem um pouco, né, dessa parte do masculino, feminino, e o ponto claro no espaço escuro, né, que tem um pouco do feminino. O self, que é a unificação do consciente e do inconsciente em uma pessoa, representando a psique como um todo. Então, somos nós, né? O self, ele tá assim, ó, com o ego. O Jung chamou o self de arquétipo central, arquétipo da ordem e totalidade da personalidade. Então, a gente carrega o nosso arquétipo, né? Que é o self. Não é à toa que esse termo também ele ficou muito popularizado, né? Depois da chegada dos smartphones, que a gente tira nosso próprio self, que mostra quem a gente quer ser. E a individuação é um processo de integração entre o consciente e o inconsciente, que pode conduzir o indivíduo a uma melhor qualidade de vida. Então, a individuação não é aquela coisa assim do individualismo. Ele é uma coisa assim, você está com um problema, né? Muitas das vezes a gente pega quando a gente não tá legal, aí vai querer ajudar o outro, aí acaba pegando o problema para você, né? Aí você acaba incorporando um problema que não é seu. Já essa individuação, a pessoa é consciente. Ela vai pegar. A pessoa, quando ela é consciente, vai lá, ajuda a pessoa, mas ela não se mete, sabe? Ela falou assim, olha, ela tem um limite. Sempre quando a gente for vai ajudar alguém, fazer alguma coisa, a gente tem que estar respeitando o nosso limite, a nossa individuação. E até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Interessante, né? Essa frase. Você vai achar assim que tudo é por acaso, sendo que na verdade não é, né? Você vai pegar,
Se aconteceu, se você pegou, estudou, passou no concurso e tá lá no seu emprego, não é porque você pegou, falou assim, foi o destino que quis isso. Não, você pegou, batalhou, você de forma consciente foi lá e batalhou até que você conseguir, até onde você chegar. E aqui tem, né, essa mandala, sempre assim, vocês vão ver na obra do Jung, na obra do Jung, você vai ver, né, que sempre as imagens dele estão representadas em formas de mandalas. E aqui ele fez, é que nem aquele primeiro desenho, né, que eu mostrei para vocês do ego, né, que é o ego, o self, aí tem o inconsciente pessoal e o consciente coletivo, a persona, e os complexos e outras coisas a mais. Aí aqui eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem um pouco do que, para ajudar, né, na compreensão de vocês sobre essa primeira parte da aula. Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a psicologia analítica, uma teoria desenvolvida pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, um dos principais discípulos de Freud. Para Jung, a mente humana é dividida em dois níveis, o consciente e o inconsciente. Diferente de Freud, Jung defende a ideia que o inconsciente, para ele a parte mais importante, vem do passado coletivo da humanidade e não das nossas experiências pessoais, o chamado inconsciente coletivo. Deve estar um pouco complicado para você entender, né? Então, para a gente não se confundir, vamos por partes. Vamos falar primeiro sobre o consciente. Na visão junguiana, a consciência humana só é possível graças ao nosso ego, que para ele é o centro da nossa consciência. O ego é responsável por organizar a nossa atenção de forma consciente. Um exemplo, se você está me ouvindo e está entendendo o que eu estou explicando, isso só está acontecendo graças ao seu ego. Agora vamos falar sobre o inconsciente, que para Jung tem duas variações, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é o lugar onde habitam as nossas experiências pessoais esquecidas, reprimidas ou até mesmo implícitas, como os nossos medos, nossos traumas, as nossas fantasias, prazeres, e cada indivíduo possui um inconsciente pessoal único. O inconsciente coletivo está baseado no passado coletivo de toda a humanidade e é passado de geração para geração e que influenciam ativamente no nosso comportamento, mas que se manifestam em tempos diferentes ou não. Conceitos universais como deuses, maternidade, mitos, crenças são alguns conteúdos do inconsciente coletivo. Agora vamos falar um pouco dos arquétipos, que são os elementos que surgem a partir do inconsciente coletivo. Alguns exemplos de arquétipos são persona, ânima, ânimos, grande mãe, herói, entre outros. O arquétipo de persona são os aspectos da personalidade que mostramos publicamente. Esses aspectos muitas vezes são relacionados à profissão, gênero, classe social, etc. O arquétipo ânima são os aspectos femininos que habitam em cada homem. Já o ânimos é o contrário, são os aspectos masculinos que habitam em cada mulher. O arquétipo de grande mãe é o instinto protetor, que se manifesta na maioria das vezes quando o indivíduo tem um filho ou uma filha. O herói é o arquétipo que aparece nas mitologias como uma pessoa poderosa, às vezes até um semideus. Ele é a representação da luta do bem contra o mal, ou do que achamos certo contra o que achamos errado. O último ponto que vamos falar nesse vídeo são os complexos, que são elementos que, desconectados da consciência, caem no inconsciente, mas continuam exercendo influência no comportamento humano. Complicado, né? Vamos tentar entender juntos. Os complexos basicamente são uma palavra ou um grupo de palavras que formem uma ideia ou até mesmo uma imagem que, ao terem contato com determinado indivíduo, irão o afetar positiva ou negativamente. Para facilitar o entendimento, vamos usar um exemplo. Pode ser a palavra guerra. Para uma pessoa que perdeu um ente querido em alguma guerra, essa palavra vai afetá-la de uma forma negativa.
Para um ex-soldado veterano de guerra que se orgulha de colecionar medalhas, essa palavra certamente irá causar um saudosismo de uma forma positiva. Bom, vamos ficar por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Até mais! Bem, eu espero que vocês tenham entendido um pouco assim nesse vídeo. Eu coloquei esse vídeo que eu achei ele bem dinâmico e rápido, e didático e rápido, né? Para vocês entenderem um pouco sobre o que eu quis dizer, explicar para vocês, né? Sobre essa primeira parte da psicologia analítica. Aí agora nós vamos estar adentrando em outro assunto chamado os tipos psicológicos. O Jung, ele em 1921, ele publicou um livro chamado Tipos Psicológicos, que é um dos livros mais importantes da sua obra. Os tipos psicológicos são formas que as pessoas interagem com o mundo. São divididos em atitudes e funções. Eu posso ser, tanto eu como vocês, pode ser de característica de ou extrovertido ou introvertido. Foi através também deste livro que surgiram essas palavras, né? O extrovertido e introvertido. Você vai para a festa, não é que é você numa festa, quando você se empolga muito ou você fica assim, não, eu quero ir embora. Eu cheguei um tempo que eu adorava ir para festa e ser a última a sair. Hoje em dia eu quero acho, dependendo da festa, eu quero ir embora. Eu quero ser a primeira a ir embora. E essas atitudes, né, que são a extrovertida e a introvertida, nós vamos entrar também num termo chamado libido. Na psicanálise de Freud, o libido ele é remetido para o lado erótico. Já aqui a gente trabalha já é uma coisa mais ampla. Ela é a nossa energia psíquica. E esses termos eles foram aplicados, como eu já havia falado, né, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a energia extrovertida, ela flui para fora em direção ao mundo. É uma pessoa, é um ser animado, é um ser expansivo, é um ser para frente. Já a pessoa introvertida, ela é recuada. A energia psíquica dela, a libido, né, ela é recuada do mundo. É uma pessoa assim mais na dela. E vocês se consideram como? Extrovertido ou introvertido? Aí, nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Que são as 4 funções. O Jung, ele introduziu os 4 tipos funcionais, uma estrutura de 4 partes, ou quaternidade, que assemelha-se à mandala. O Jung, ele reconheceu que as quaternidades poderiam ser usadas para descrever a psique, né? Ele percebeu que que as funções, eles vêm... Deixa eu só colocar bem que a minha pesca. Ele percebeu que a natureza, eu não sei se foi através dos estudos lá deles de alquimia, ele percebeu que a natureza ele tem 4 estações, tem 4 pontos cardeais. Tem o Hipócrates, ele estudou Hipócrates e no final do século V a.C. Ele descobriu o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático, que ele também é usado como havia alguns testes de personalidade. O quente, frio, seco e úmido, o fogo, terra, ar e água. E aí Jung ele chega com a função dele, né? Que é a
pensamento versus sentimento e intuição versus sensação. Então ele dividiu o pensamento, ele é o quê? Ele é a parte racional. Ele dividiu essas quatro funções. Ele dividiu, são duas racionais e duas irracionais. As racionais, elas avaliam a experiência. Então, o pensamento racional diz o que é. Já o sentimento, que também é racional, diz se é bom ou não. Como a intuição. Ele é uma coisa já irracional, ele é abstrato. Diz de onde veio ou para onde está indo. Você não tem assim aquele clique assim, você sabe que é aquela. Tu sabe que tem que fazer criar determinada. Eu tenho muito isso, né? Determinada coisa. Só que você não sabe, mas você sabe que você vai fazer. Isso aí é um pensamento intuitivo. Já a sensação é aquilo que entra em oposição da intuição, né? Diz algo que existe. Assim, aparecem várias viagens na sua cabeça. Ai, será que eu vou conseguir? Será que não? Sabe? Eu tenho uma sensação que isso não vai ser legal, sabe? E isso são as coisas assim que entram em oposição, que acabam atrapalhando um e o outro. E essas funções, elas são divididas em função principal, que é desenvolvida e mais consciente que as demais, as funções auxiliares parcialmente conscientes ou auxiliares que devem servir à função superior, função inferior pelo princípio de compensação, seu oposto será então inconsciente. Vocês viram que eu coloquei um traço aqui para mostrar aqui, para dividir aqui para vocês, né? Que é a função principal, auxiliares e inferior, e a função inferior. E aqui tem o pensamento na parte de cima, ele é oposição com o sentimento, então ar e água. Só que vamos tirar esse negócio aqui, ar, terra. O que eu quero mostrar para vocês. O pensamento, ele é uma função principal. E o sentimento é uma função inferior. Quando a pessoa tem um pensamento que é o racional, ele vem como função, ele não pode, essa parte do sentimento, ele não pode estar muito atrapalhando o sentimento, porque são duas coisas racionais. Mas tem as funções auxiliares, que são o quê? Que vai ajudar esse pensamento, que é a sensação e a intuição, que vai te ajudar. Então, vocês podem ver aqui, ó, que na parte bem aqui de cima, sensação e pensamento, tem um pensamento empírico. Já aqui, o pensamento com a intuição, pensamento intuitivo. Ele não vai se encontrar com o sentimento. Aqui não existe pensamento sentimental. Não existe isso. Vai existir o quê? A parte do sentimento sensorial e o sentimento intuitivo. Aí você pega, vamos fazer de conta que essa roleta bem aqui, esse ponto aqui, aí a sensação vai lá para cima e a intuição vai para baixo. Aí vai ser a mesma coisa. Aí vai ser sensação, sentimento sensorial e o pensamento empírico. Enquanto a intuição, aí tem o pensamento intuitivo e o sentimento intuitivo. Vocês podem ver que essas partes, elas nunca vão se encontrar. Como se fosse assim, dois opostos, né? O positivo e o negativo. Assim. Você pegar um ímã, ele vai fazer assim, ó. Não vai se encostar. Quando os dois polos são negativos ou então são positivos. E um pensamento desenvolvido, ele demais, pode ser alvo de humores desequilibrados e distúrbios. Como sentimentos reprimidos retornam à histeria.
Sensações reprimidas manifestam em fobias, compulsões e obsessões. Então, a saúde física e mental, ele tem que desenvolver, depende do quê? Do desenvolvimento da função negligenciada, da consciência dos 4 tipos em funcionamento em si mesmo, para alcançar uma personalidade equilibrada. Olha, vocês podem ver que essa parte de funções, não tem como a pessoa ter as 4 funções. Ela sempre vai ter uma que ela é vinda do consciente da gente, né? E as demais elas vão ter as intermediárias e tem a do inconsciente. Então, isso aí você vai ter que são funções que a psicologia analítica ela vai te ajudar a manter, e a arte terapia também vai ajudar a manter esse equilíbrio para poder estar ajudando a pessoa se tiver com algum problema. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é aquele pensamento acelerado, aquela taquicardia. Como é que esse trabalho de conscientização vai ajudar um ansioso? Tentando equilibrar as funções. E aí, a partir das 4 funções, aí surgem os 8 tipos psicológicos. Inclusive, eu coloquei aqui na parte de baixo esse site aqui não oficial de testes psicológicos. Depois, se vocês, quando estiverem assistindo essa aula, pegarem o slide, vocês podem entrar nesse aí para fazer o teste, viu? E assim, eu tava, de acordo com o que eu estava pesquisando, tem até os 16 tipos psicológicos, mas eu resolvi não colocar porque um assunto fica muito extenso, sabe? E aí, assim, acaba fazendo confusão, né, gente? E aí, o Jung, ele combinou as 2 atitudes com as 4 funções e criou 8 tipos psicológicos. Os tipos descrevem a personalidade e muitas vezes determinam a escolha profissional e conjugal. Não é que isso aí é uma fórmula milagrosa, que fazendo isso que vai dar certo na sua vida profissional, conjugal. Não. Isso aqui é apenas um estudo assim que vai te ajudar. Não é uma fórmula mágica. Falou assim, olha, você procurando esses 8 tipos psicológicos que vai dar certo. Faz que vai dar certo. Não é isso. A cura dos problemas não. Isso aqui é apenas para você poder ajudar, né, nas escolhas. E aqui ele traz o extrovertido pensativo. Eles abordam a si mesmo e aos outros de acordo com as regras e princípios fixos. Eles estão interessados na realidade, na ordem e função, fatos materiais. Quem são esses tipos de pessoas? São cientistas, economistas. Um exemplo disso tem a Marie Curie, né, que é a Marie Curie, tem o Charles Darwin, tem o Karl Marx. Ele assim foi caracterizado como extrovertido pensativo. Qual é a função interior dele? É o introvertido sentimental. Você vê assim que é totalmente ao contrário. Depois, quando a gente for ver o introvertido sentimental, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Já o introvertido pensativo, ele formula questões e buscam compreender seu próprio ser. Negligenciam o mundo e se debruçam sobre as suas próprias ideias. A função inferior é o extrovertido sentimental. Quem são essas pessoas? São os filósofos. Eles buscam de forma introvertida, são pensadores de formas introvertidas, procurando compreender o seu próprio ser. Já o extrovertido sentimental, eles são convencionais, bem ajustados ao seu tempo e meio, estão preocupados com o sucesso pessoal e social. Eles são estáveis e estão sempre na moda.
Vocês podem ver, é só o que tem hoje em dia, né? Você pega a coisa que mais tem hoje na internet, nessas redes sociais, é gente extrovertido sentimental. Quem são essas pessoas? São celebridades, são cantores, são atores, eles são apresentadoras de TV, pessoas assim que gostam mesmo de se aparecer. E já o introvertido sentimental, eles são inacessíveis, mas parecem harmoniosos e autossuficientes. Mas podem se envolver com poesia e música. Eles passam a impressão que mas eles geralmente eles atraem exemplares extrovertidos e poderosos do sexo oposto. Qual é a sua função? A função inferior é o extrovertido do pensativo. Ó, você já vê que já tem uma diferença, né? Gosta, o extrovertido de pensativo, ele gosta de estar seguindo as regras e princípios físicos. Já o extrovertido sentimental, eles estão preocupados com o que está acontecendo, né? O seu sucesso, o que está acontecendo, eles importam muito o que está acontecendo ao seu redor. Já o introvertido pensativo, ele está buscando compreender o seu modo de ser. Já o sentimental, eles parece que estão em harmonia, mas eu acredito que deve estar, assim, a cabeça deve estar sambando, assim, atuado na cabeça. Já o extrovertido sensitivo, ele concentra em fatos exteriores, são práticos, determinados e aceitam o mundo como ele é. São apreciadores da vida, mas podem descambar em vícios, perversões e compulsões. Qual é a função inferior dele? Introvertido intuitivo. Há muito tempo atrás eu assisti esse filme, que é o Dom Juan de Marco, né? A figura do Dom Juan, ele foi inspirado desse filme aqui, ele foi inspirado no Casanova, né? Que ele era uma figura assim, era um sedutor. E nesse filme do Dom Juan de Marco, assim, eu não me lembro direito da história não, mas eu me lembro que ele queria cometer suicídio. Aí ele começou a fazer um tratamento psiquiátrico. E aí nisso ele foi pegar e dar vida, né? Uma vida nova, assim, pro médico, o psiquiatra que ele é atendido, né? A vida conjugal dele com a mulher dele assim, se torna outra coisa a partir desse tratamento que o Dom Juan faz. Ao invés dele fazer o tratamento do Dom Juan que fez tratamento nele. Já a Alice, há muitos aqui, eu acredito que já conhece a história o conto da Alice País das Maravilhas. Ela vive em sensações, impressões, mergulha nas próprias sensações internas e profundas. São belos estéticos, geralmente modestos e perplexos. Qual é a função inferior? Extrovertida e intuitivo. Extrovertido intuitivo. Então, ela é aquela pessoa que vive no seu mundo, no seu mundinho, assim, sabe? E é muito intenso, ele é muito profundo, né? Nos seus pensamentos. E o extrovertido intuitivo, ele tem os insights inconscientes, sempre busca novidades. São solucionadores de problemas e são líderes carismáticos, mas o seu espírito aventureiro tornam incapazes de uma estabilidade duradoura.
Qual é a função inferior? É introvertido sensitivo. Então, aqui eu trouxe o exemplo do Assis Chateaubriand. Eu não sei se vocês já leram esse livro, que é o Chateau, Rei do Brasil. Ele tem uma história assim, bem interessante, né? Ele aprende a ler e escrever, acho que com 14, 15 anos. Esse livro também eu já li já há algum tempo atrás. Mas ele que inova, né? Com a vinda da televisão. Ele que traz a televisão para o Brasil. E aí, ele que introduz as propagandas. Que a gente vê hoje em dia de propaganda, quem foi que trouxe isso? Foi o Assis Chateaubriand. Só que ao mesmo tempo ele era amado, ao mesmo tempo ele era odiado. E ele, assim, eu estava assistindo uma série esses dias, Globo, daquele da Globoplay, que é Um Só Coração, se eu não me engano. Aí aparece um pouco da história do Assis Chateaubriand, né? Que ele também, ele gostava muito de pegar e andar de avião, de ir para um lugar para o outro, né? E antigamente não se fazia isso, né? Ele foi, acho que, uma das primeiras pessoas a usar o avião como forma de locomoção de um espaço para o outro. E hoje em dia a gente vê, né, que os grandes empresários, artistas, ele usa o helicóptero para poder estar viajando, para estar resolvendo seus problemas. Já o introvertido intuitivo, ele segue uma visão interna, são sonhadores, geralmente são dotados de clarividência e se sentem gênios incompreendidos, que lutam por uma experiência hermética e única. A função inferior dele é o extrovertido sensitivo. E um exemplo que eu trago é Van Gogh, né? Que realmente ele foi um artista que ele foi valorizado depois de sua morte, né? E ele na atualidade, assim, o pessoal estão trazendo muito, né? As pinturas de Van Gogh. Inclusive teve até uma exposição que percorreu o Brasil todinho das projeções das obras de Van Gogh. Sabe, assim, se tornou ele para um artista que era na frente do seu tempo, um artista esquizofrênico. Ele também ele arrancou a sua própria orelha, né? Durante a vida dele ele só vendeu 2 obras, que era para o irmão dele, que era o único que acreditava no seu potencial. Depois, quando a gente for ver a história da arte, eu vou falar um pouquinho a mais sobre o expressionismo, né? Que é um movimento. Ele foi o pai do expressionismo, que na época ele foi muito ridicularizado por causa dessas pinturas dele, assim, que eram carregadas e cheias de expressividade. Não era aquela coisa bonita, era mais aquela coisa, assim, muito do inconsciente humano. E aí, tipos diferentes, geralmente quando se casam, procurando o inconsciente, que o outro cuida da função interior. Sempre é isso, né, gente? No casamento, a pessoa quer casar, muito tem essa ideia, né, de poder a pessoa estar cuidando do outro. Quer dizer, claro que a gente tem que cuidar, né? Mas aí fica procurando estar cuidando da sua função interior, né? Sendo que quem tem que cuidar mesmo é a pessoa mesmo. Tá cuidando e não o outro, colocando a responsabilidade do outro para estar fazendo isso. E esses contrastes, eles podem humilhar uns aos outros. As uniões complementares não são uma solução para conseguir uma completude específica individual. Então eu trouxe esse exemplo na hora que eu vi isso aqui, eu me lembrei do livro da novela lá do William Shakespeare, que é A Megera Domada, né? E foi inspirado a novela do Cravo e a Rosa. E são 2 pessoas opostas que se odeiam e tendo que conviver juntos. Eu não sei se vocês também assistiram um filme chamado 10 Coisas que Eu Odeio em Você, e também ele é inspirado no Megera Domada. Vale muito a pena assistir, para assim vocês entenderem, né, um pouco como é que são relacionamentos, né, entre pessoas, encontro de pessoas, encontro entre aspas de almas.
Já casamentos tipos semelhantes, eu não encontrei exemplo melhor do que a Graciane e o Belo, né? Pela fama que eles têm, que eles gostam muito de estar ostentando, mas na verdade o que aparece nas notícias é que eles são caloteiros, né? Pega, não paga aluguel, de vez em quando aparece a polícia lá para prender os negócios dele. E a vida deles, assim, é cheio. São duas pessoas que gostam, são duas pessoas públicas que gostam muito de se aparecer, de aparecer. E aí, quando elas duas se encontram, assim, é naquela coisa, né? Ela aumenta o poder perturbador da função inferior. Então, assim, duas pessoas que eram para ser o encontro das almas gêmeas, né? Mas aí essa aí é o encontro das almas avessas, opostas. E o Jung, é que nem eu falei do início, né? O Jung, ele sabia que as tipologias, eles expressavam toda a complexidade de uma pessoa. As pessoas são a mistura de tipos de demanda longa, observação e análise. O indivíduo pode também mudar o tipo de personalidade ao longo da vida, mas os tipos úteis para descrever como uma pessoa reage são as figuras arquétipicas. Então, isso aqui ela não deixa de ser também um pouco de uma figura arquétipica, né? Você vai pegar, você vai relacionar com a pessoa, você vai entender, você acaba entendendo, né? Como é que é essa pessoa, como é que é o ego dessa pessoa. Essa pessoa, será que tem algum complexo? E nisso ele vai pegando, resumido, até chegar nesses tipos de personalidade. E terminando a nossa aula, eu termino com essa frase do Jung, né, que o encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se uma reação ocorre, ambos sofrem uma transformação. Então, gente, nossa vida é assim mesmo, sabe? A gente encontra, até a gente mesmo encontra uma das nossas personalidades, né? Sempre vai ocorrer alguma mudança. Vai ter essa questão, vai ter a transformação. E até a próxima aula. Eu espero assim que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, gente, vocês mandam lá pro tutor suas dúvidas, o que eu puder tá ajudando vocês, eu vou ajudar, viu? E eu vou colocar para vocês a atividade. Vai ter uma atividade que eu vou fazer com vocês sobre os tipos de personalidade, tá? E aí eu tô aqui pensando ainda como é que eu vou fazer. Porque, assim, na verdade, o interessante mesmo era fazer uma prática, né? Fazer uma prática, vou fazer uma roda, uma roda e a gente tá expressando isso em forma de arte. Mas como a aula é gravada, assim, fica um pouquinho complicada. Eu vou pensar aqui, eu vou colocar para vocês direitinho, explicando passo a passo. Tá certo, gente? Pois olha, um abraço, um beijo, bons estudos. Eu tô precisando, vocês podem estar entrando em contato com o tutor, para o tutor entrar em contato comigo. Tá bom? Pois um beijo, ó. E até mais.